Opa, aqui é o Daniel Geraldini e nesse vídeo eu quero te falar como começar um loteamento do zero, como fazer um loteamento do zero. E muito provavelmente você conhece uma pessoa que teve sucesso por causa do mercado imobiliário. E eu acredito que o melhor jeito de entrar para o mercado imobiliário, a melhor porta de entrada do mercado imobiliário, seja o mercado de loteamentos, porque eles são muito atrativos, eles são muito interessantes por alguns motivos. Eu acredito que o principal motivo de por que um loteamento é tão atrativo é porque ele é atrativo para os investidores. As pessoas que têm capital para investir, as pessoas que têm dinheiro para investir, estão sempre investindo em loteamentos. Você já deve ter percebido isso se você conhece pessoas com capital ou se você conhece os loteadores. Essas pessoas sempre estão caminhando juntas. E a gente entra diretamente no nosso segundo ponto de por que os loteamentos são tão atrativos, que é a quantidade de dinheiro que você precisa para empreender. A exposição de caixa, que é o termo técnico que a gente usa para analisar isso. Você não precisa de tanto dinheiro assim para fazer um loteamento. Tem muita construção de casa que é muito mais caro do que fazer um loteamento de 150, 200 lotes. E aí, como a quantidade de dinheiro necessária para empreender não é tão grande e a gente, por outro lado, consegue encontrar uma solução de investidores com certa facilidade, esse empreendimento vai ganhando essas características atrativas para a gente. E o terceiro grande motivo que explica por que esses loteamentos são tão atrativos é que o mercado é potencialmente gigantesco. Muito provavelmente você está inserido agora em uma região que tem um grande potencial para receber um loteamento. E se isso for verdade, se você realmente estiver inserido nessa área, nessa região que tem um potencial para um loteamento, você é a melhor pessoa para empreender nessa área. Por quê? Porque você já está inserido aí, você já conhece a realidade da cultura, você já conhece as pessoas, você já conhece os costumes dessa região. O seu sucesso aí vai ser maior do que qualquer outro loteador. Então você meio que tem que agir rápido. E agora eu te pergunto, ou na verdade você me pergunta, o que torna um loteador um bom loteador? Que tipo de pessoa se torna um loteador de sucesso? E para mim, existem três características também aqui que tornam uma pessoa um loteador de sucesso. A primeira característica, eu não sei se você se encaixa nesse perfil, é uma pessoa que consegue com facilidade estabelecer novos relacionamentos. Essa pessoa se relaciona com facilidade. Isso aqui é uma característica comum entre os loteadores de sucesso. Porque você vai ter que se relacionar com muitas pessoas. O empreendimento imobiliário é, sobretudo, um grande relacionamento. E aí você acaba monetizando esse relacionamento. Você vai fazer dinheiro porque você consegue se conectar com novas pessoas. Por quê? Você vai ter que conversar com vários entes públicos. Tem uma grande parte do processo que é burocrático e é feito lá na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Meio Ambiente. Você vai ter que ir lá e conversar com essas pessoas. Você vai ter que contratar projetistas, você vai ter que explicar uma ideia para investidores. Depois vai ter uma equipe trabalhando com você na execução das obras. Você tem que se relacionar. A segunda coisa que um loteador de sucesso tem, e aí eu acredito que esse aqui é um requisito básico, se você quer empreender no mercado imobiliário, é uma habilidade que eu chamo de desenrolar. O loteador de sucesso tem que ter a habilidade de desenrolar. O que eu quero dizer com isso, com desenrolar? É assim, você tem que ir lá e fazer. Você tem que ter a capacidade de pegar um problema e transformar esse problema numa solução. Então, tem uma pendência lá na prefeitura e aí agora o projeto ficou atrasado e isso aqui não vai para frente, a licença não sai. Você tem que ter a capacidade de desenrolar. Beleza, o que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Quem que é a pessoa que eu tenho que contratar? O que a gente tem que alterar no projeto? Como é que a gente vai fazer esse lançamento acontecer da maneira mais lucrativa possível? E essa característica de desenrolar, na verdade, é uma característica universal para qualquer empreendedor do mercado imobiliário, ou talvez seja universal para qualquer empreendedor em qualquer área da economia. O empreendedor brasileiro é aquele que está disposto a enfrentar o sistema que é contra o empreendedor. E aí, se você conseguir enfrentar com sucesso, você vai ser bem remunerado. Essa aqui que é a diferença para as outras áreas da economia. No mercado imobiliário, o seu esforço, a sua capacidade de desenrolar, ela é bem recompensada. Aqui
você é bem remunerado e a gente observa isso pelos resultados financeiros que existem dentro do mercado de loteamentos. E na minha visão, a terceira característica para as pessoas que se tornam bons loteadores ou loteadores de sucesso é a capacidade ou o interesse de continuar aprendendo. Você vai fazer seu primeiro empreendimento e você vai aprender um bocado de coisa, você vai aprender muita coisa. Aí você vai fazer o seu segundo loteamento e você vai aprender mais um monte de coisas. Aí você vai fazer seu terceiro loteamento e vai aprender mais um monte de coisas. E é assim que a gente alcança o sucesso aqui dentro do mercado de loteamentos. É um processo de aprendizado contínuo. Você nunca vai chegar num momento da sua carreira e falar assim, bem, agora eu aprendi tudo, agora eu já sei tudo sobre loteamentos. E esse é o meu caso, inclusive. Eu sou professor, eu ministro curso de loteamentos já há algum tempo, já ministrei mais de 40 turmas do curso de loteamentos. E eu costumo brincar que eu sou meu melhor aluno, eu sou a pessoa que mais aprende dentro do curso de loteamentos, porque eu estou presente em todas as aulas, eu estou conversando com os meus alunos em todas as aulas e eu estou sempre aprendendo um pouquinho, sempre entendendo melhor como é que funciona o mercado imobiliário de cada região. Bem, agora que a gente já fez essa grande introdução, então, de fato, como é que a gente entra nesse ponto que é como é que a gente faz um loteamento do zero? O que é necessário para fazer um loteamento? E eu gosto de simplificar as coisas, e você vai percebendo isso aqui nesse vídeo, sempre em grupos de 3. E eu acho que a gente pode resumir um loteamento como sendo também o somatório de 3 itens. E esses 3 itens é a terra, o capital e o trabalho. Vamos tentar entender um pouquinho o que são esses 3 itens. A terra é essa propriedade, onde é que a gente vai fazer esse loteamento, esse grande, o que a gente costuma chamar aqui no mercado imobiliário, esse grande insumo de produção. Não é possível fazer um loteamento sem uma propriedade, você precisa de uma propriedade. E geralmente, a propriedade, a terra ou a gleba, que é o nome técnico que a gente dá para uma área que a gente vai fazer um loteamento em cima, costuma ser o principal ponto de entrada para as pessoas no mercado de loteamentos. Geralmente, as pessoas se interessam por um loteamento porque tem uma oportunidade de uma área, um conhecido tem uma área que quer fazer um loteamento, ou a sua família tem uma área, ou você tem uma área. Geralmente, a propriedade, a gleba, é o motivo pelo qual as pessoas entram para o mercado de loteamento. E pode ser que esse seja o seu caso também. E aí eu já te adianto, a parte mais complicada, a parte mais difícil de fazer um loteamento, ou que vai dificultar a sua expansão nos negócios, o que torna difícil fazer novos loteamentos é justamente a propriedade. É justamente a parte de encontrar novas áreas, encontrar pessoas dispostas a fazer negócios. Então, por causa disso, se você já tem essa área, se você tem essa oportunidade, você tem aqui um excelente negócio, você tem aqui uma excelente oportunidade, você tem a parte mais difícil de fazer um loteamento. A segunda parte, o segundo item para fazer um loteamento é o capital, é o dinheiro. E geralmente esse aqui é o ponto em que as pessoas acham que é a parte mais difícil, essa aqui é a parte mais complicada, porque é necessário muito dinheiro para fazer um loteamento. E, em geral, isso é um mito, isso aqui é uma verdade. Em geral, você não precisa de tanto dinheiro assim para fazer um loteamento. E como eu falei para você logo no começo do vídeo, existem soluções alternativas. A gente tem investidores e eu ensino meus alunos como é que a gente capta um grupo de investidores, o que a gente solicita para esse grupo de investidores e como é que a gente remunera de maneira inteligente esses investidores, de maneira que não vai criar um risco para a gente, de maneira que não vai trazer a gente para a possibilidade de falência. Existe uma maneira inteligente e financeiramente interessante para conversar com esses investidores. Em geral, as pessoas acham que a única coisa que me separa do mercado de loteamentos é o dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu faria loteamentos, mas isso aqui não é verdade, porque tem o item mais principal de um empreendimento imobiliário, que é o terceiro item, que é o trabalho. Eu falei terra, capital e trabalho. Trabalho é o que realmente vai te diferenciar. Trabalho é o que realmente vai unir essas duas coisas, que é o capital e a propriedade, e vai transformar isso aqui em um empreendimento imobiliário como esses que a gente vê por aí. Vai tornar isso aqui em um loteamento de 200 lotes, 200 famílias vão morar ali em cima, 300 famílias vão morar ali em cima. A gente pode resumir também essa parte de trabalho, de novo, seguindo aqui a tendência desse vídeo, em mais 3 coisas, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, a sigla chá.
Conhecimento é isso que eu consigo te ajudar. Eu vou te ensinar como fazer um loteamento do zero. Eu vou te ensinar como é que você capta uma propriedade, como é que você propõe uma permuta, como é que você analisa a finança desse empreendimento, como é que é o texto da Lei Federal 6766 que fala sobre loteamentos, o que é o licenciamento ambiental. Essa parte aqui eu consigo te ajudar. Habilidade são os relacionamentos que você vai criar com as pessoas, é a sua habilidade interpessoal, é a sua técnica de fazer negócios e a atitude que está inserida aqui dentro do trabalho é aquela capacidade que eu falei para você, que é a capacidade do desenrolar. Você tem que ter a atitude empreendedora, você tem que ir para cima, você tem que fazer acontecer. E aí quando você une essas três coisas, conhecimento, habilidade e atitude, aqui dentro do mercado imobiliário, aqui dentro do mercado de loteamentos, você chega no lucro, porque aqui você será bem remunerado. Fazer um loteamento de sucesso, fazer um empreendimento que é lucrativo, ter sucesso aqui dentro, não é uma coisa que todo mundo consegue. Definitivamente, esse mercado aqui não é para todo mundo. São poucas pessoas que se encaixam nesse perfil de loteador que eu falei para você. Mas agora, aqueles que conseguem fazer um loteamento de sucesso são as pessoas que são bem remuneradas. E o que eu ensino dentro do curso de loteamentos é como é que a gente faz um loteamento, ou como é que a gente inicia os nossos estudos, ou como é que a gente chega até o final do empreendimento, reduzindo ao máximo os nossos riscos. Porque se não é fácil fazer um loteamento, se as chances de dar um problema são muito grandes, como é que a gente empreende sem ter o colapso como sendo uma possibilidade, sem ter a ruína como sendo uma possibilidade? Como é que a gente reduz o risco ao empreender? Como é que a gente reduz a exposição de caixa, que é aquele termo que eu falei para você lá no começo, ao empreender? Como é que a gente reduz o quanto está em jogo ao empreender? Porque desse jeito, né, a gente acaba tendo a possibilidade de dar errado. E sempre que você empreende sem a possibilidade de dar errado, você está em um péssimo lugar. Eu vou te ensinar no curso de loteamentos a como fazer um loteamento do zero. E esse loteamento do zero, ele tem que ter, na minha visão, 3 características também, como você está vendo aqui. Eu sempre gosto de reunir as coisas em pontos de 3. Quais são as 3 características que um loteamento de sucesso tem? É um loteamento que vende bem, é um loteamento que vende bem por um preço que é lucrativo e é um loteamento que não tem problemas jurídicos enquanto faz essas coisas. Então, o curso de loteamentos é estruturado dessa maneira. Eu vou te ensinar a pegar uma área, propor um negócio para esse terrenista, se vai ser uma permuta, se vai ser uma aquisição, analisar se esse negócio que você está propondo para o terrenista é interessante sobre a ótica financeira, então a gente entra na Lei Federal 6766, que é o nosso grande manual de instruções para o mercado de loteamentos. A gente vai falar sobre definições, sobre licenciamento, sobre o procedimento de aprovação e registro e vamos ver os detalhes que acontecem depois do lançamento ali com os seus contratos e como é que você vai lidar com a inadimplência. Mais de 1.200 alunos já passaram pelo curso de loteamento. Eu já ensinei a como fazer um loteamento do zero para mais de 1.200 pessoas e muitas dessas pessoas têm sucesso no mercado. Na verdade, o sucesso ele é mais sobre você do que sobre mim. É você que tem que se encaixar nessas características que eu falei de quem é o empreendedor ideal, de quem é o loteador que alcança o sucesso. E se você se encaixa nessa característica do loteador que alcança o sucesso dentro do mercado imobiliário, eu sugiro fortemente que você entre para esse mercado, porque aqui é o local onde você vai ser bem remunerado. Bem, se você tem alguma dúvida sobre o curso de loteamentos, sobre o que é o curso, se vai ter algum conteúdo ali ou se não vai ter algum conteúdo ali, por favor, me manda uma mensagem no Instagram ou então me manda um e-mail, eu vou ficar muito feliz em te ajudar e te encontro na próxima turma do curso de loteamentos.